Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e tá se falando muito da nova coleção Wonder da Ruby Rose. Eu comprei algumas coisinhas pra testar com vocês e de paletas, a que mais me chamou a atenção foi a paleta toda em tons de azul, em tons de lilás, que é esta daqui, a Deep Oasis, e é ela que eu vou testar hoje com vocês no quadro Uma Paleta 4 Makes. Bora lá? O lançamento da coleção nova da Ruby Rose foi um bafafá. As coisas esgotaram assim muito rápido. No próprio site da Ruby Rose tiveram coisas que eles nem chegaram a colocar, eles foram colocar bem depois. Essa paleta aqui foi um parto para eu comprar. Eu queria muito comprar ela porque foi a que mais me chamou a atenção. Além dessa, acredito que tenham mais duas paletas grandes assim, tem as pequenininhas também. E eu estou com altas expectativas para esta paleta, porque ela é muito linda, né, gente? Ela pelo menos parece ser muito linda. Eu comprei também algumas cores de iluminadores e glosses, mas o foco desse vídeo vai ser a paleta, tá? Nós vamos fazer 4 maquiagens, 4 opções de make com ela, pra gente testar essa paleta ao máximo e eu dar um veredito aqui sincero e com embasamento pra vocês. Essa daqui, então, é a paleta na versão Deep Oasis. Ela vem 20 opções de cores. É uma paleta cartonada, o que eu particularmente gosto. E essas são as cores da paleta. A marca conta aqui pra gente que nós temos sombras cintilantes e sombras mate. Eu achei linda a história de cores. Tem uma polêmica aí, né, da Ruby Rose estar copiando uma marca indie, né, lá de fora da gringa. Mas enfim, eu não vou entrar muito nisso, eu quero saber se essa paleta vale a pena comprar ou não. A minha paleta eu comprei na Shopee, ela chegou super bem embalada, super direitinho, sem nenhum arranhão, como vocês puderam ver. E eu vou deixar aqui na sacolinha do YouTube Shopping, caso você se interesse e queira comprar a paleta. Eu não vou fazer swatch de todas as cores. Primeiro porque, se vocês pesquisarem na internet, o que mais vocês vão achar é swatch desta paleta. As pessoas estão fazendo mais swatch aqui no braço do que usando a paleta de fato. Por isso, inclusive, que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou fazer um swatch aqui só das cores com brilho, pra gente entender como que são essas sombras cintilantes, como que funciona aí a performance delas. Abaixei bem as luzes pra vocês verem. Temos aqui as 8 opções de tons da paleta que são cintilantes. E as sombras têm nome, então vai ser legal pra dar um norte pra vocês. Essa primeira cor aqui é a Diamond Pool. Ela não tem muito fundo de cor, ela tem mais brilho mesmo. E o brilho dela é um dourado bem sutil, assim. Eu achei bem bonita. A segunda cor é a Silver Shine, que ela tem esse tom levemente azulado, mas também não tem tanto fundo de cor. Ela tem brilhos azulados, brilho prateado, brilho furta-cor, muito bonita. Essas duas aqui tem bastante fundo de cor, como vocês podem ver. E não tem tanto brilho assim comparado às outras. Fica aí a observação, mas são sombras bonitas também. Aquele tipo de sombra que se você usar bem concentradinha, sem esfumar, o brilho aparece mais. Essa daqui é a sombra Indigo, que é um azul bem intenso, com brilhos azulados. A outra é a Purple Dust, que como vocês podem ver é um roxo belíssimo. Essa roxa aqui, ela chega a ter menos brilho do que essa, então me deu um pouquinho de desânimo, mas é um tom de roxo bem bonito e bem intenso. Essa daqui é a cor Sea Sparkle, que é lindo, é um tom verde meio azulado, com bastante brilho. Essa próxima aqui é a sombra Mineral, que ela também é translúcida, né, não tem fundo de cor como as outras, e ela é muito linda, porque ela tem um leve fundo de cor lilás, mas ela tem brilhos furta-cor. Essa daqui é a sombra Crystal Desert, que também tem os brilhos azulados, pouco fundo de cor e brilha bastante, muito bonita. E por último, nós temos essa sombra aqui, ó, que é a Glacial. Essa sombra é a mais diferentona de todas, porque quando você passa a mão, ela é bem cremosinha, bem cremosa mesmo, bem molhada. E ela tem fundo de cor, um fundo bem escuro. Quando você pega ela no dedo, eu vou pegar ela aqui para vocês verem, ó. Vocês conseguem ver que ela tem esse fundo mais escuro, quase preto, acredito que seja para poder evidenciar mais esse brilho esverdeado dela. Então dá para usar ela pura na pálpebra. Eu só usaria ela por cima de um BT Velvet, um fixador que fosse segurar a oleosidade, porque ela é bem cremosinha. De todas é a mais cremosa, mas é muito linda. Confesso que eu curti bastante, pelo menos aqui no swatch, as sombras cintilantes. Vamos ver na pálpebra como que vai performar. As sombras opacas, eu falei, né, que eu não ia fazer swatch, mas pegando elas aqui, elas são bem macias,
Ó, mas elas são secas, você consegue sentir isso logo no dedo. Eu não vou utilizar hoje o fixador que eu sempre uso de sombras, o primer de sombras, o BT Velvet Off-White da Bruna Tavares. Por quê? Porque ele é um primer de sombras que eu adoro, você já sabe, pelo seguinte motivo. Ele me ajuda muito a oleosidade não vir aqui para as sombras e derreter a minha maquiagem. Ele segura demais a oleosidade da minha pálpebra. Porém, isso significa que ele é um produto mais sequinho. Então, se eu for utilizar sombras que são mais secas, que tem essa composição mais seca, eu utilizar o fixador BT Velvet. Como fixador de sombras, eu vou utilizar, então, o corretivo da Prilessa com a Catarine Hill, na cor 0.5. Eu gosto sempre de começar pelos olhos quando eu não conheço direito como que a sombra performa, para evitar possíveis estragos na pele. Pálpebra já preparada, vamos lá. Primeira maquiagem, eu quero fazer um cut crease. E eu vou utilizar esse tom de roxo aqui, que é a sombra Azure. Não sei se é assim que fala. Para esfumar esse roxo, eu vou utilizar um roxo mais claro. Talvez a Violet Horizon. Ou até mesmo essa aqui mais clarinha ainda, que é a cor Mirage. Pincel P13 da Macrylan. Eu vou começar com esse tom de roxo mais intenso, que é um roxo bem bonito. Vocês sabem que eu amo. Ó, ela esfarela bem. Eu já tinha visto isso também em algumas resenhas, que é uma paleta que esfarela. Vou começar depositando esse tom de roxo aqui, ó, no cantinho externo, como eu sempre faço, com a pálpebra relaxada, pra eu ver aqui bem até onde eu posso vir com esse roxo, pra ele aparecer quando eu tiver com os olhos relaxados. Fiz aqui minha marcação. Agora eu vou esticar a pálpebra e preencher aqui esse gapzinho. Tô criando aqui a intensidade desejada, aplicando ela com batidinhas, fazendo camadas. E ela, de fato, é uma sombra bem seca. Tirei um pouco do excesso da sombra do meu pincel, vou posicionar ele na bordinha. E na bordinha eu já vou dando uma esfumada nesse tom, para me facilitar quando eu for aplicar o outro. Sempre com movimentos de vai e vem. Ai, que agonia, gente, isso aqui caído aqui no meu olho. E conforme eu fui esfumando aqui ela, eu já dá pra perceber que é uma sombra que ela fica manchada, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Aqui ela já manchou bastante conforme eu fui esfumando. Então eu vou ter que voltar com ela aqui para conseguir deixar isso aqui mais uniforme. Eu vou dar batidinhas. Agora com o pincel de base achatada, eu peguei aqui a sombra Violet Horizon, que também esfarela bastante. E eu vou primeiro vir pigmentando ela aqui nas bordas. Trago essa sombra até aqui, ó, no iniciozinho do olho, com batidinhas também. E agora eu vou vir esfumando a bordinha dessa sombra lilás. Volto aqui com o meu pincel, que eu peguei a primeira sombra, sem pegar mais produto. Eu vou vir tentando, né, esfumar, tirar a marcação dessa sombra mais escura pra sombra lilás. Mas, ó, ela ficou bem marcadinha aqui, viu? Eu tô esfumando aqui, ó, até peguei um pouco mais de sombra. Mas essa marcação tá bem difícil de tirar. Estão vendo como que tá marcado aqui? Eu não consigo tirar essa marcação. Olha, conforme eu tô esfumando, eu tô percebendo que meio que tá virando uma coisa só. Vocês estão percebendo isso também? Vou pegar aqui um pincel menorzinho de esfumar. Esse daqui é o BT10, saiu aqui já do cabo o pincel, mas enfim. Vou pegar aqui, ó, a sombra Dive da paleta, que é essa sombra aqui. Vou adicionar ela aqui no cantinho externo, dando batidinhas pra ver se a gente consegue deixar esse cantinho mais intenso. Mas, ó, caiu horrores aqui embaixo e não adicionou o efeito que eu queria. Ainda criou uma mancha aqui, ó. Tentar esfumar. Bom, não ficou como eu queria, mas calma, a gente ainda vai fazer os acabamentos. Eu vou aqui já limpar essa região abaixo dos meus olhos, que tá me dando uma agonia. E vou fazer aqui, ó, um recorte, só pra ficar mais bonitinho. Aqui o acabamento de baixo. Vou vir aqui com um pincel que tá sujo de corretivo, sem pegar mais produto. E vou dar umas batidinhas aqui no final pra melhorar essa transição. Pra ver melhor essa questão de construção de cores, uma por cima da outra, eu vou pegar de novo a sombra Dive, que é o marrom mais escuro. Só que dessa vez, eu vou aplicar ela aqui pra gente construir uma profundidade maior. Eu venho dando batidinhas. Peguei um pouquinho da sombra Violet Horizon, que é o lilás, e venho esfumando aqui as bordinhas. E aí, ó, o mesmo problema. Acaba virando uma coisa só.
Agora eu vou fazer o recorte do meu cut com água micelar e cotonete, como eu sempre faço aqui no canal. Olhos relaxados, eu vou fazer aquele cut que é mais aberto aqui, ó, no início do olho, que é o meu favorito. Fiz aqui o meu recorte, agora então eu vou pegar um pouquinho de corretivo, o mesmo da Prilessa com Catarine Hill, pincel mais fininho, de cerdas sintéticas. Eu vou limpar bem aqui, ó, essa região e delimitar melhor o meu cut com ele. Cut feito, agora nós vamos trabalhar com as sombras azuis, que eu quero adicionar azul aqui. Pincel de aplicação de sombra, esse daqui tem uma leve curvaturazinha, ele é levemente chanfrado. Vou começar com essa cor aqui da paleta, que é a cor Aquacore, que é esse tomzinho aqui lindo de azul claro. Vou começar depositando ele aqui, ó, no cantinho interno. Essa sombra, aplicando assim, concentradinha, eu gostei da pigmentação. Vou limpar aqui meu pincel da esponjinha. E agora eu vou pegar esse tom aqui, que é a cor Marine, e vou aplicar aqui, ó, nesse centrinho que tá sem sombra, dando batidinhas. Essa sombra concentrada, eu também achei ela pigmentada, ó, pigmentou bem. Assim, esse azul, ele pigmenta bem, enquanto tá só ele e o corretivo por baixo. No momento que ele vai se encontrando aqui com o outro azul, por exemplo, eu já sinto que tá dando uma leve manchadinha. Então, ó, eu tô voltando com esse azul várias vezes para tentar deixar o mais uniforme possível. Até agora ficou assim, agora eu vou vir dando os acabamentos. Pincel da Macrylan, esse daqui é o BT11 e pó compacto do seu tom de pele, no meu caso aqui é a base em pó da Chiclem, na cor Linen. Eu vou pegar aqui e vou vir rente a minha borda aqui do esfumado com esse pó para suavizar mais essas bordas e deixar mais bonita a transição desse esfumado para minha pele. Por enquanto o olho é isso, eu vou fazer aqui o outro olho, vou fazer a minha pele, eu não vou fazer a minha pele aqui com vocês pro vídeo não ficar muito longo e a gente focar na paleta mesmo, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que eu utilizei em cada maquiagem, então fiquem tranquilos que vai estar tudo aqui embaixo. Agora, como eu não passo de mágica, eu já vou aparecer aqui com o olho e a pele prontos pra gente dar os retoques finais. Voltei pra gente fazer a parte de baixo dos olhos. Vou pegar primeiro a sombra Azuri, que é essa roxinha. A mesma que eu usei lá em cima, eu vou aplicar ela aqui, ó, do meio pro final do olho. Pra esfumar as bordas dela, eu vou vir com a Violet Horizon. Venho esfumando aqui, ó, as bordinhas desse roxo com esse tom de lilás, o mesmo que a gente usou lá em cima. Com esse azul mais clarinho, eu vou só continuar ele aqui, ó, pra baixo, juntando com a parte do cut de cima. Ó. Vou pegar aqui agora a sombra Mirage, que é essa daqui da paleta, e eu vou tentar usar ela para dar um acabamentozinho aqui no final desse esfumado, que tá me incomodando muito. O fato de estar bem marcado, sabe? Não adiantou de muita coisa não, mas segue o baile. Vou vir agora com o pincel de cerdas sintéticas. Eu tô na dúvida de qual sombra com brilho eu pego, mas eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó, que é a Crystal Desert. Tô pegando com o pincel porque eu quero aplicar só aqui, ó, no iniciozinho do olho. Eu vou pegar esse mesmo brilho e vou aplicar aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha. Olha que lindo! Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo, um batom frio para combinar com a make que tá fria. E esse é o resultado da primeira make com essa paleta. Eu vou aproximar aqui para vocês verem bem os detalhes. Abaixei a luz para vocês verem bem o brilho da sombra. Eu gostei desse olho, gente? Não. Não, tá longe de ser um olho que eu usaria. O que mais me pegou foi em relação a essas sombras mais escuras, os dois roxos mais intensos que eu usei. São pigmentados? São, vocês estão vendo aqui, ó, que ele pigmentou, mas na hora de esfumar, vocês estão vendo aqui a marcação? E o azul também, eu usei dois tons de azul aqui, um mais claro e um médio, mas aqui desse lado ficou a mesma coisa. Desse lado aqui tá feio desse jeito, por quê? Eu fui aplicar máscara de cílios e acabou pegando aqui na parte de cima, como sempre acontece comigo. E aí eu fiz o que eu sempre faço, né, que é remover com cotonete seco, fazer assim, e aplicar a sombra por cima, como eu sempre faço e sempre funciona. Só que dessa vez com essas sombras ficou esse manchado aqui, eu não sei o que aconteceu. Pelo menos essas sombras que eu usei agora não são fáceis, não são nada fáceis de esfumar. Esse é o resultado da primeira make usando a paleta. Vamos para nossa segunda maquiagem com essa paleta. Eu quero fazer agora em tons de verde. Eu vou começar com essa cor aqui, que é a cor Lagoon, que é um verde mais escuro. O pincel que eu tô usando é o Gama 3 da Levangie. Eu quero fazer uma pálpebra luz, então eu vou começar depositando esse tom aqui, ó, nas extremidades do meu olho.
tanto no lado externo quanto aqui no lado interno. Eu venho trazendo ela aqui e ó, esse vídeo vai dar muito trabalho de eu fazer e editar. Então, já deixa o seu like, tá? Se você gosta de vídeo assim, com resenhas sinceras. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Vou limpar aqui o meu pincel para tirar o excesso de sombra. Vou posicionar ele aqui, ó, bem na bordinha. E vou vir esfumando só a borda desse tom de verde. Aqui nessa área externa também eu vou fazer a mesma coisa, somente na bordinha. Ela perdeu um pouquinho de intensidade aqui, o que é normal, pode acontecer, então eu tô voltando com a sombra. Troquei agora de pincel P10 da Macrylan. Vou vir na sombra Mist, que é um tom de verde menta bem bonito. Vou pegar aqui o meu pincel, vou depositar essa sombra dando batidinhas nas bordinhas. Essa sombra, ela esfarela muito, não é pouco não. Olha isso, gente, tá caindo no próprio esfumado. Mas vamos lá, né? E venho aqui, ó, esfumando agora as bordinhas. Essa sombra é muito posenta, muito. Vou pegar aqui a sombra Lagoon. Vou voltar com ela, que caiu aqui em cima e acabou apagando esse primeiro verde. Tô sentindo falta aqui de uma intensidade maior nas extremidades. Então, é hora da gente testar a construção de camadas novamente com outra sombra. Pincel BT10 menorzinho. Eu agora vou pegar a sombra Pitch Black, que é essa daqui. E não parece ser tão preta, parece ser um cinza bem escuro, quase preto. Vamos ver. Eu vou colocar ela no cantinho pra gente testar se ela vai construir camada. A ideia aqui não é nem ficar preto, é só deixar um pouquinho mais intenso a transição pro verde. Vou esfumar aqui as bordinhas. Vou vir aqui com um pincel que tá sujo de verde, ó, pra esfumar a bordinha. Ó, essa sombra eu já senti que ela construiu a camada. Não ficou preto, até porque a intenção aqui não é ficar preto. Mas ela não abriu buraco, ela esfumou bem. Então, pra vocês verem como que de uma cor pra outra já tem diferença. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir com o pincel aqui pra esfumar essa bordinha. Agora aqui no centro, mesmo que aqui a sombra tenha invadido um pouco, não tem problema. Vou aplicar uma sombra cintilante, a gente ter o efeito de pálpebra luz. Aí eu vou usar essa daqui, ó, que é a Silver Shine. Ela tem um brilho bem bonito e vou aplicar ela aqui no centro. Ai, eu acabei de lembrar que essa sombra, ela não tem muito fundo de cor, né? Então o ideal era eu fazer aqui primeiro um fundo para ela poder ficar bem aparente. Mas eu acho que vai dar certo. Olha, é bem brilhante, tem várias partículas de glitter do jeitinho que eu gosto, sabe? Que eu amo um brilho. E eu trago essa sombra até aqui, ó, rente à minha sobrancelha, sem medo de ser feliz, senão essa sombra ela não vai aparecer quando eu tiver com os olhos relaxados, porque eu tenho pálpebra gordinha. Sobe essa sombra sem medo se você tiver o formato de olho parecido com o meu. Com um pincel que tá sujo de verde, eu vou dar batidinhas aqui nela, pra não ficar marcado. E olhem só que lindo o brilho dessa sombra, gente. Eu vou fazer aqui o outro olho, vou fazer a pele, e aí eu volto pra gente dar os acabamentos e fazer a parte de baixo. E aqui, novamente, a gente vai fazer a mesma coisa de cima e embaixo. Então, eu tô pegando aqui a sombra Lagoon com um pincel de precisão e vou concentrar essa sombra nas extremidades, deixando aqui o meinho sem nada e venho esfumando as bordinhas. Limpei aqui o meu pincel e agora com a sombra Mist eu venho esfumando a bordinha. E agora aqui com a sombra Silver Shine, eu vou aplicar ela aqui no meinho do olho. Por último, agora eu vou vir com o pincel A26 da Macrylan e o pó compacto. E eu vou dar acabamento aqui nas bordas dessa make. Finalizei a make com máscara de cílios aqui nos cílios de baixo e um lip combo com lápis mais cinza e um glitter mais esverdeado. E aqui tá o close de como ficou a segunda make. Novamente, a gente tem o mesmo problema das outras sombras, das sombras roxas, que é, vocês conseguem ver aqui, ó, como que tá marcado? Eu não consegui remover a marcação das sombras, principalmente das sombras mais escuras, elas ficam mais marcadinhas. E a sombra mais clara, aquele verde menta, ele pigmentou bem fracamente, sabe? Eu acho que poderia vir muito mais essa cor nos olhos. O que eu mais gostei aqui nessa segunda make foi o brilho. É um brilho muito bonito, mas o ponto positivo é que aquela sombra preta que eu usei, ela conseguiu fazer o seu papel
de dar uma intensificada aqui no cantinho externo, apesar de que continua com o mesmo problema, não consegui esfumar aqui as extremidades das sombras. O que vocês acharam desse segundo look? Vamos lá para nossa terceira maquiagem com essa paleta da Ruby Rose. Já tô aqui com a minha pálpebra preparada. Pincelzinho lápis, esse aqui não tem marca lá da Shein, mas qualquer pincel lápis serve. Vou começar com a sombra azul, que é esse tom de roxo, e eu vou começar depositando ela aqui, ó, em volta do meu olho. Eu vou deixar bem marcadinho mesmo, quase como se fosse um delineado gráfico, sabe? Quando a gente estica a pálpebra, ó, vai estar mais ou menos esse formatinho aqui. Venho depositando essa sombra com batidinhas. Vou tirar aqui o excesso de sombra do meu pincel. E com esse mesmo pincel, eu vou posicionar aqui na bordinha, como um bem levinha, eu vou começar a esfumar essa bordinha com movimentos de vai e vem. Conforme eu vou esfumando, a sombra ela vai dando uma manchadinha, mas aí eu tô voltando com ela novamente, com batidinhas, e venho novamente esfumando aqui essa borda. Pincel BT10 da Macrylan. Vou vir agora nessa sombra aqui, que é um roxo com leve azulado, que é a Cobalt. E vou depositar aqui na bordinha desse primeiro tom que eu apliquei, com batidinhas. E venho aqui, ó, esfumando. E conforme eu vou esfumando, vocês conseguem ver como que tá ficando manchado aqui, ó. Já abriu um buraco. E a sombra, ela não consegue transicionar bem para outra, sabe? Ó. Vou limpar aqui bem o meu pincel. E agora eu vou vir nesse tom aqui de azul da paleta, que é o Mirage. E vou tentar aplicar ele aqui por cima desse tom de roxo, dando batidinhas. E esse azul eu já trago ele mais pra cá. Venho tentando esfumar esse azul aqui na bordinha do roxo. Com o pincel de aplicar sombra, eu vou pegar primeiro a sombra Mist, que é esse tom verde água aqui. Vou vir aplicando ele aqui no início da minha pálpebra com batidinhas. E ó, vocês conseguem ver, eu acredito que estejam conseguindo ver. Eu tô construindo várias camadas aqui para ele aparecer. Limpei aqui o meu pincel e agora eu vou vir na sombra Tropical Current, que é esse tom aqui de azul. E vou vir aplicando ele aqui do ladinho dessa sombra Mist. Vou pegar um pouquinho da sombra Mist e colocar aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha e dar uma esfumadinha. E o olho é basicamente isso. Agora eu vou fazer aqui o outro olho e já volto com a make pronta. Fiz aqui a pele, não apliquei cílios postiços porque essa região aqui rente a base do meu cílio tá bem sensível pelo tanto de maquiagem que eu já fiz. Então eu só apliquei máscara de cílios. Talvez eu coloque um cílio postiço na última make, mas não tenho certeza. Na região aqui abaixo dos olhos, eu vou vir... Aqui na região abaixo dos olhos, eu vou vir só com essa sombra aqui, ó, a Mirage. Vou vir aplicando aqui rente à raiz dos cílios, esfumando. E aqui no cantinho interno, eu vou pegar a sombra Mineral, que tem brilhinhos, e vou depositar aqui. Finalizei a make com um gloss mais nude rosado, e esse é o resultado desse terceiro olho. Eu vou chegar bem de pertinho para vocês verem todos os detalhes. Não sei se está aparecendo na câmera, mas aqui, ó, nós temos uma manchinha dos dois lados, ó. Aqui nesse lado também. Definitivamente não ficou do jeito que eu queria esse olho. Então, vão comentando aí o que vocês estão achando. Chegamos na quarta e última make usando essa paleta da Ruby Rose. Vou começar com a sombra Aquacore, que é esse tomzinho de azul aqui. Vou aplicar ele dando batidinhas aqui, ó, no canto interno do olho, subindo com esse tom. Venho criando aqui, ó, bastante camadas para tentar, né, intensificar bem essa cor. Essa cor aqui, ela é tão linda na paleta. Eu só queria que ela traduzisse pelo menos um pouco parecido com a cor aqui da paleta para os olhos. Mas, ó, você já tá conseguindo ver que aqui ela já abriu um buraco. E aqui também. Vou pegar aqui a sombra Cobalt da paleta. Pincelzinho de depositar. Ó, percebam que agora eu não tô nem pegando mais com o pincel de esfumar. Eu tô pegando com o pincel de depositar. Vou depositar esse tom aqui no cantinho externo, subindo ali pra minha pálpebra fixa. Esse tom de roxo azulado eu acho muito lindo. Pigmentei. Agora com o pincelzinho limpo de esfumar. Esse aqui é o Gama 03 da Levangie. Primeiro, sem pegar produto, eu vou vir só na bordinha dessa sombra e vou esfumar ela aqui com movimento de vai e vem.
E a mão bem levinha. Aqui na parte de dentro eu também vou dar uma desgastada nessa borda. Tirei aqui o excesso de sombra do meu pincel. E agora eu vou vir na sombra Mirage, que é essa daqui. E vou vir aplicando essa sombra nas bordinhas desse tom, para me ajudar a transicionar pro meu tom de pele. Vou voltar um pouquinho com a sombra Cobalt, para intensificar ela aqui. E venho esfumando, dando acabamento. Aqui nesse meio do olho, eu vou utilizar a sombra Purple Dust, que é essa aqui, que ela tem uma certa cintilância, mas tem bastante fundo de cor. Só pra gente ver como que ela vai performar nos olhos. Eu vou aplicar bem aqui, ó, nesse meinho. Venho aplicando com os dedos, que eu acho que esse tipo de sombra normalmente performa melhor com os dedos. E é o que eu esperava, ó. Nos olhos, ela acaba não tendo tanto brilho por causa desse fundo de cor. O brilho não é tão aparente. Ele acaba meio que sumindo, dependendo de como você esfuma ela. Vou terminar a aplicação dela aqui, ó, com um pincel, que como ela não tem tanto brilho, não faz sentido aqui eu usar o dedo. Venho esfumando ela aqui, ó, arrastando essa sombra aos pouquinhos para dentro desse azul. Volto aqui com o pincelzinho da Levangie pra gente dar acabamento nessa sombra. Volto com a cor Mirage. Vou aplicar aqui, ó, para tentar esfumar essa borda. E esse primeiro azul, ele praticamente sumiu daqui do início da pálpebra. Então, eu vou pegar ele novamente. Vou reaplicar aqui, tentando intensificar ele aqui de novo, fazer ele aparecer. Vou pegar a sombra Crystal Desert e vou aplicar aqui, ó, por cima desse azul, já que ele não tá aparecendo nada. E, ó, essa sombra tem bastante brilho e é muito bonita. Na parte abaixo dos olhos, eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Mist. Vou aplicar ela, tirar aqui o excesso. Vou aplicar ela dando batidinhas aqui no início do olho. Ela quase não apareceu, né? Mas enfim. Vou pegar agora, então, a Cobalt, que é essa daqui. Venho aplicando ela primeiro com batidinhas para pigmentar. E depois eu venho esfumando as bordinhas. E o olho é basicamente isso. Agora eu vou fazer aqui outro olho e já volto para dar as minhas considerações finais sobre essa paleta. E essa é a quarta make, bem de pertinho para vocês verem os detalhes. Gente, eu tenho que admitir que de todas as 4 makes que eu fiz com essa paleta, essa foi que eu mais gostei, assim, do resultado final. Vocês podem ver, ó, que o esfumado dela ficou mais bonito do que as outras makes que eu fiz. Essa sombra azul salvou o look, né? Porque senão ia ficar apenas aquela sombra azul pastel manchada aqui no início e sem estar muito pigmentada. Então, aplicar ela por cima foi uma boa escolha. Essa é a última make usando a paleta da Ruby Rose. E eu tenho muita coisa pra falar. Acho que deu pra ter uma boa noção de como que é essa paleta depois dessas 4 makes. Vamos agora para as minhas considerações finais. Definitivamente não é uma paleta que eu recomendaria se você é iniciante na maquiagem, porque essa paleta aqui, ela necessita de habilidades avançadas na área do esfumado. É uma sombra que esfarela muito, tá? Tenha isso em mente. Eu recomendo fazer os olhos sempre antes, porque de fato ela esfarela bem. Mas se fosse só esse o problema, tava ótimo, porque eu tenho outros paletes aqui que esfarelam muito, mas me entregam um resultado excelente, então eu não ligo pra isso, porque eu já sou a gata que faz a pele depois dos olhos, então não tem problema com isso. Vamos falar das sombras cintilantes, tá? Tirando essa azul e essa roxa, que tem mais fundo de cor, e acaba que nos olhos elas não entregam nada de brilho, praticamente. O brilho delas é muito sutil, é mais uma leve cintilância e elas têm bastante fundo de cor. A roxa, que foi a que eu usei nessa última make, eu gostei dela. Acredito que ela meio que salvou aqui essa make, porque como ela tem essa cintilância, é mais difícil essa sombra cintilante ficar manchada. Então ela ficou bem uniforme aqui na pálpebra. Acredito que a azul vai ter o mesmo resultado, essa azul aqui, porque a fórmula é praticamente a mesma. As outras sombras cintilantes que eu usei, eu gostei muito do brilho, são brilhos muito bonitos, elas têm bastante brilho aparente. São sombras com brilho muito bonitas e muito usáveis, assim, dá pra você encaixar em várias etapas da make. As sombras opacas aqui, na minha opinião, são o grande problema desta paleta. Vamos começar falando das sombras em tons pastel. Tem algumas sombras aqui, como por exemplo essa Mist, que se você vir aplicando camada em cima de camada, ela vai ali aparecendo. Porém, tem outras, como essa Aquacore, que não aparece de jeito nenhum. Fica muito lavada nos olhos, não aparece a pigmentação dela e ela fica manchando conforme você vai criando mais camadas, vai ali abrindo buraco. Por isso, em relação às sombras pastel dessa paleta, eu digo que
a qualidade ela é irregular. Algumas vão performar um pouco melhor que outras. Como eu já falei em outros vídeos, pra mim isso não é tanto um problema, porque se eu quero uma sombra pastel que pigmente de verdade, eu vou utilizar um BT Velvet por baixo pra ter certeza de que a cor vai ficar uniforme, pra me ajudar na pigmentação e na durabilidade também desse tom pastel. Obviamente, temos um problema nesse caso, porque você vai precisar de um segundo produto, mas é o que eu geralmente faço quando eu quero um olho todo pastel bem pigmentado. As outras sombras têm um grande problema. Elas pigmentam, não são sombras que não pigmentam. Vocês viram aí, elas pigmentam. Você vai criando camadas e elas vão ficando mais intensas. Porém, alguma dessas sombras que eu utilizei nos meus olhos, conforme você vai pigmentando e depois vai esfumando, elas vão abrindo ali buraco, elas vão saindo e algumas áreas onde você tá esfumando vai ficando meio manchado. E tem algumas que você até consegue deixar uniforme com os truques e habilidades de esfumado. Tem outras que não. Essa sombra Cobalt, por exemplo, eu fui esfumando ela aqui e ela foi ficando um pouquinho manchada, mas eu voltei com ela e ela ficou legal. Já essa Azure, que é esse roxo mais intenso, ela é bem chata de esfumar. Você fica ali esfumando a borda e ela simplesmente não sai mais do lugar depois de um certo tempo ali esfumando. Então, por mais que você queira tirar ali a marcação, você não vai conseguir. Algumas sombras você consegue construir camada uma por cima da outra, no caso, sombras diferentes. Com outras sombras você já não consegue fazer isso. Por exemplo, eu percebi que essa preta, eu até consegui ali dar uma intensificada naquele verde que eu usei, se eu não me engano, na segunda make. Mas essa sombra aqui, que é a Dive, ela já não me deixa fazer isso. Ela não pigmenta tanto, sabe? Ou então pigmenta e aí você vai dar acabamento, esfumar, ela vai sumindo, vai abrindo buraco, vai manchando. É preciso exaltar aqui nesse vídeo a Ruby Rose em relação a trazer pra gente uma coleção com cores, com textura, com brilho, que é algo que eu já falei aqui várias vezes, falta demais no mercado, gente. Eu não aguento mais tanta marca de maquiagem que a gente tem hoje em dia, e ainda bem, né, o mercado nacional cresceu bastante, mas a grande maioria trazem mais do mesmo. A gente não vê cores, a gente sempre vê glosses, nudes, essa coisa do nude, do marrom. Então a Ruby Rose trazer essa coleção fora da curva, pra mim é um ponto muito positivo, que mais marcas se inspirem nela e tragam aí coleções com brilho, com cores, com texturas diferentes, porque eu acho que é isso que a gente precisa, porque sombras marrons, paletas neutras, gloss neutro, batom neutro, a gente já tem aos montes aí no mercado, sabe? Se você tá à procura disso, é o que você mais vai encontrar. Agora, paletas coloridas, com muito brilho, com cores diferentes, é bem difícil. A gente acaba tendo que recorrer ao mercado internacional. Eu mesma aqui tenho muitas paletas, muitos produtos que são de fora, porque eu simplesmente não encontro aqui no mercado nacional o que eu quero usar na minha make. Dito isso, não adianta você querer inovar e não trazer um produto de qualidade, tá? Eu vi algumas blogueiras usando essa paleta, principalmente blogueiras que estavam fazendo publicidade, que a maioria delas faz uma make mais gráfica, que é aquela maquiagem mais marcadinha. E eu acredito que essa paleta seja ótima pra isso, porque as sombras pigmentam. Tirando as pastéis, elas pigmentam bem. Vocês viram aí. Dá pra você fazer uma make mais gráfica com ela? Dá. Agora, se você quiser fazer um olho elaborado, esfumado, com transições, é bem complicado de usar essa paleta, infelizmente. Eu digo isso com dó no coração, porque o tanto que eu queria que essa paleta performasse bem, com todas as cores, não tá escrito. Acho que o ponto alto dessa paleta são os brilhos dela, que são brilhos muito bonitos. Não é nada que eu nunca vi na minha vida, não. Eu tenho brilhos aqui que são até mais bonitos, mais interessantes, mas os brilhos são bonitos, tá? Se você não tem uma paleta com brilhos, essa daqui você vai curtir os brilhos dela. Mas, pelo valor que ela tá sendo vendida agora, eu sei lá, eu acho melhor você investir um pouco mais e comprar, de repente, a Fairy Tail da Oceane. Uma paleta praticamente de brilhos, ela tem só, se eu não me engano, 3 ou 4 sombras opacas e o resto são brilhos. São brilhos muito diferentes e muito bonitos. Mas me contem aqui nos comentários se você comprou essa paleta, qual foi a sua experiência com ela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMonk em todas elas. Lá tem conteúdo exclusivo e eu sempre conto quando sai vídeo novo aqui no canal ou quando tem algum imprevisto. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!